No programa Caminho do Sucesso de hoje, acontece a seguinte manchete. MP, medida provisória da desoneração da folha de pagamento. Esta notícia nos conduz a um dos problemas mais cruciais que as empresas em geral sempre enfrentam no dia a dia. Qual é? É o grande custo social que representa o registro em carteira. Devido a isto, muitas empresas deixam de registrar seus empregados dizendo que há um custo social da Previdência muito alto. Com a reclamação em geral, o governo tem procurado então medidas que possam vir em socorro a este problema. Em função disto, o governo procurou num experimento inédito tentar reduzir o custo da folha de salários e, em troca, cobrar um percentual sobre um faturamento bruto das empresas. Esta medida visa, acima de tudo, estimular investimentos e aumentos na criação de empregos. Dos setores escolhidos, serão beneficiados no experimento as indústrias têxteis, os calçados e a área de soft, os quais poderão testar este sistema até o fim do ano 2012. Bem, no relatório final que foi procedido pelo deputado Renato Molin, do PP do Rio Grande do Sul, ele fez a inclusão de call center, também que deve pagar 2,5% sobre o faturamento bruto. As indústrias da área de transporte coletivo urbano, que deve pagar 2% sobre o faturamento mensal. Também o deputado Molin estendeu o experimento tributário até o ano de 2014. Bem, depois que eles negociaram com o governo, o deputado incluiu ainda na lista de beneficiados com a desoneração da folha os produtores de couro, colchetes e molas infláveis. Empresas de tecnologia e software continuam fazendo parte dessa experiência e deverão pagar 2,5% de contribuição social sobre o total do faturamento da empresa. A equipe econômica também criou como uma questão de opção e permitindo que a desoneração da folha fosse opcional. Ou seja, segundo Molin, os avanços tecnológicos vão fazer com que algumas empresas acabem pagando mais imposto do que outros. Ou seja, não é permitido no segmento que é taxado 2% ou 2,5%, que uma empresa faça opção por esse sistema e outra empresa pague sobre a folha de pagamento. Ou seja, todos daquele segmento, se tiver que pagar 2,5%, ele deverá pagar 2,5% pelo faturamento. E não será permitido que uma empresa pague sobre a folha e outra empresa pague sobre o faturamento da empresa. Com isto, dentro de um mesmo segmento, como já dissemos, não poderá haver a possibilidade de flexibilidade e uma empresa pagar em um sistema e a outra empresa pagar em outro sistema. A versão final dessa medida, ele institui uma política industrial, permite ainda que o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia de Tempo e Serviço aplique ainda recursos em obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas que nós vamos ter em 2016. Também retoma a possibilidade de criação de fumódromo em estabelecimentos comerciais, estabelece novas regras de defesa comercial para facilitar a punição a importadores que fraudam a origem da mercadoria. Portanto, esta medida provisória tem o condom, pelo menos é o objetivo, de desonerar a folha de pagamento e possibilitar a viabilidade de empresas de certos setores poderem crescer e também poder dar emprego a mais e mais pessoas, de forma formal, registrada, e assim recolher então um valor de contribuição social da Previdência um pouco menor e mais condizente com a realidade. Esperamos que essas medidas sejam
instrumentos, ferramentas para que viabilize o crescimento dessa empresa e mais empregos formais possam ser formados dentro aqui do Brasil. No ponto de vista do dia de hoje, no nosso programa, nós entrevistamos inicialmente o professor Carlos Anselmo Correia, presidente do Observatório Social de Maringá. Bem, deu para notar que o professor Carlos Anselmo, como presidente do Observatório Social de Maringá, que é uma das vice-presidências do SER, que é a Sociedade Eticamente Responsável, ele vem dentro de uma linha que a própria Constituição Federal do Brasil prevê, que é a elaboração e o exercício pleno de cidadania, chamado de controle social. Em muitos países, o controle social é exercido ou pelo poder legislativo ou também é exercido pelas próprias sociedades civis constituída e organizada, ou também até exercido pelas próprias pessoas, pelos próprios cidadãos. Em muitos países, no caso da Europa especialmente, esse controle social é uma cobrança, é uma espécie de uma auditoria, é uma espécie de exigência de que o dinheiro público seja utilizado realmente em obras de interesse público. Aqui no Brasil, ainda nós estamos engatinhando. Estamos engatinhando porque o controle social depende muito da qualidade e do grau de conscientização e do grau de cidadania das pessoas. E aqui no Brasil, poucos são aqueles que exercem esse direito. Maringá tem o privilégio de ter, dentro da SIM, justamente o SER. E dentro do SER, constituído uma vice-presidência, justamente com a constituição do Observatório Social de Maringá. E foi possível verificar pela entrevista do presidente, professor Carlos Anselmo, que realmente o Observatório Social de Maringá tem sido instrumento de transformação da nossa sociedade. Uma sociedade que cobra, uma sociedade que exerce a cidadania, uma sociedade que procura fazer com que o dinheiro público seja investido e aplicado com macro-responsabilidade para a finalidade para a qual ela foi arrecadada. Este é um exercício de cidadania e, por que não dizer, de patriotismo. Na segunda entrevista, nós tivemos o administrador especialista na área de computação, o senhor Sérgio Yamada, diretor da Sérgio Yamada Computação. Ele mostrou que é um dos ícones e um dos pilares e, naturalmente, um dos pioneiros na área do ensino da computação, dando, sobretudo, ênfase na área de treinamento e também, sobretudo, com alguns diferenciais. O diferencial que ele coloca, em primeiro lugar, que desde o instrutor, desde o professor que desenvolve essa atividade na Sérgio Yamada Computação, ele tem que ter como uma das principais ferramentas, um dos principais elementos, uma das condições para poder participar da equipe da Sérgio Yamada, é o que ele chamou de paixão. Paixão pela computação, paixão pela TI, pela tecnologia da informação, paixão por aquele que ele faz e que ele deve gostar. Esta paixão que ele refere, podemos inclusive entender que não deve ser aplicado somente na área de computação. Em qualquer atividade, em qualquer profissão, é preciso, para que faça bem feito, você ter paixão e gosto pelo que faz. E ele coloca que, para participar da minha equipe, eu quero que todos tenham paixão pelo que faz. E também ele deixou bem claro, os próprios alunos também devem se apaixonar pela computação. E ter paixão pela computação é uma coisa, não é tão difícil, porque hoje a ciência da computação, a tecnologia da informação é uma realidade. E é, na verdade, como uma espécie de uma doença, é quase como uma espécie de uma epidemia. Às vezes é até difícil controlar esta epidemia, mas o que Sérgio Yamada coloca com muita paixão é o gosto pela computação. E ele também despertou essa paixão através, deu para notar,
pela curiosidade que ele destacou desde a infância. Colocou ele que desde a infância ele tinha uma paixão e uma curiosidade extraordinária. Primeiro, de saber como que alguém falava alguma coisa e gravava, e aquela voz era ouvida. Então ele entendia aquilo como algo inédito, isso desde a sua infância. Daí despertou, o caminhar dele para a TI foi um salto de qualidade, e hoje Sérgio Yamada é um dos ícones e que defende com muita ênfase na tecnologia de informação, como, quando ele concluiu a sua fala, como ferramenta valiosa e essencial para facilitar a vida do homem, para melhorar a qualidade de vida, para ser instrumento de paz, de qualidade de vida e de transformação da nossa sociedade. Portanto, parabéns a esses dois entrevistados pela lição que ele deixa. Vamos fazer das recomendações os desafios para a nossa vida. E assim vamos transformar a nossa vida numa sociedade mais justa e mais fraterna para toda a comunidade. O programa Caminho de Sucesso se despede de você e convida para que todos estejam sempre prestigiando o nosso programa. Qualquer dúvida e qualquer sugestão e qualquer crítica você deve enviar para o telefone e também para o e-mail e o site que consta abaixo. Estamos aguardando sempre a sua presença e o seu prestigiamento para que nós possamos fazer sempre este programa o melhor possível. Programa Caminho de Sucesso, que é feito para você e por você. Despedimos-nos de você e até uma próxima oportunidade.